sairmos deste pátio do santuário, entramos no lugar santo do santuário. Ali começamos essa caminhada de crescimento, a santificação. E Deus disse a Arão, quando entrares no lugar santo do santuário, não bebereis vinho nem bebida forte. Isso inclui qualquer tipo de bebida alcoolizada. Ao andarmos com Deus, Deus espera que não consumamos esses tipos de bebidas alcoólicas especificamente. Deus espera que não consumamos bebidas alcoólicas especificamente. Deus quer que andemos nas suas ordens, nos seus conselhos. Aliás, em Provérbios capítulo 20, verso 1, nós lemos o que Deus disse acerca do vinho. Lemos o seguinte. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que nele gerar nunca será sábio. Amém. Deus diz claramente que o vinho é escarnecedor, e todo aquele que se habituar a usar o vinho nunca será sábio. Ainda em Provérbios capítulo 23, no verso 29 até o verso 31, nós lemos ainda as advertências de Deus com relação ao uso do álcool. Lemos o seguinte. Para quem são os ais? Para quem os pisares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Amém. Aqui Deus diz-nos claramente, os ais, as dores, os sofrimentos são para as pessoas que se demoram com o vinho. Não é o plano de Deus que nós usamos vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Um santo não faz isso. E um santo é alguém que anda com Deus diariamente. Um santo não é alguém que viveu no tempo de Jesus Cristo apenas. Um santo é aquele que anda com Deus e obedece aos mandamentos de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Quando a Bíblia utiliza a palavra vinho, não especifica se é vinho, suco de uva ou se é vinho alcoolizado. O que devemos considerar é o contexto em que essa palavra vinho é utilizada. Por exemplo, para um judeu no tempo bíblico, quando espremiam as uvas num copo, isso chamava vinho. Não chamavam suco de uva. Não havia essa expressão no seu tempo. E se acaso deixassem esse suco de uva ali por algum tempo, começava a fermentar e a desenvolver álcool. Continuaria a ser chamado vinho. Então, quando nós lemos na Bíblia a palavra vinho, às vezes há uma tendência das pessoas considerarem que todas as vezes que a Bíblia refere-se a vinho, refere-se à bebida alcoolizada. Não. Refere-se, muitas vezes, dependendo do contexto, a suco de uva. Aliás, nós lemos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos especificou isso, quando fez a Santa Ceia com os discípulos. Vamos para Mateus capítulo 26. Porque várias igrejas, quando celebram a Santa Ceia, utilizam o vinho fermentado, o vinho com álcool. Eu sei a história de um homem que veio para a igreja após ter deixado o uso do álcool, porque ele era alcoólico. Quando veio para a igreja, na Santa Ceia, deram-lhe a beber vinho com álcool. Porque acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo consumiu vinho com álcool. E esse homem, ao experimentar esse vinho, isso trouxe-lhe à memória o que ele havia vivido antes, e ele voltou para o seu vício. As igrejas que servem para salvar as pessoas, como é que podemos defender a ideia que é ok usar, mesmo que seja um pouco de vinho? Não, mesmo um pouco não é bom. Você sabe, se você tivesse que ir consultar um cirurgião, por exemplo, e esse cirurgião tivesse que fazer uma operação na tua cabeça, uma operação bem delicada, e ele simplesmente dissesse, eu bebi apenas um copo de vinho pelo almoço, você acreditaria nesse cirurgião? Não, porque as suas faculdades mentais ficam deturpadas. Aliás, é exigido de todos os pilotos de avião que, ao viajarem, 0% de álcool deve ser encontrado no seu sangue. Porque sabem que isso pode afetar o seu discernimento. E se esse tipo de coisas é tão sério para os homens, quando avaliam a necessidade de não usar o álcool, quanto mais quando avaliamos o nosso tempo, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a necessidade de não trazermos nada que possa contaminar esse templo. Aliás, mesmo esse uso de bebida social, como as pessoas utilizam. Dizem, ok, usar um pouquinho pelo almoço não faz mal, desde que não se vicia. Não, Deus diz para não usar nem um pouquinho, nem muito. Aliás, esse uso de pouquinho, essa bebida social, está associada a cerca de 60 desordens físicas e mentais causadas nos seres humanos. Estudos feitos demonstram isso. Inclusive mesmo o câncer de mama.
das mulheres. Mesmo esse vinho normal que as pessoas bebem simplesmente, ocasionalmente, isso faz mal, isso não é bom. Há várias pessoas que utilizam a desculpa, um pouquinho de álcool é bom para o sangue. Não, se você precisa de um pouquinho de álcool, você encontra isso na alimentação, na comida saudável que Deus nos deu. Deus nunca disse para bebermos álcool. Como é que vamos utilizar a desculpa que vamos utilizar um pouquinho de álcool para nos fazer bem? Algumas pessoas utilizam a desculpa que encontram em 1 Timóteo, quando Paulo falou com Timóteo, dizendo-lhe: eu digo-te para não usar apenas água, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago. As pessoas dizem, você vê, aliás, eu disse há bocado, a palavra vinho, você tem que ver o contexto. Não é porque você viu vinho ali e pensa que é bebida alcoolizada. Isso é suco de uva, que Paulo estava dizendo a Timóteo para utilizar um pouco. Para beber o suco de uva e não somente água. E a razão era por causa do seu estômago. Porque o suco de uva tem propriedades que são benéficas para problemas no estômago. E além disso, era difícil naquele tempo achar água pura, em perfeitas condições. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo, não beba apenas água, porque a água pode estar contaminada e far-te-á mal no teu estômago, mas beba suco de uva, espreme-te as uvas. Beba isso far-te-á bem por causa do teu estômago. As pessoas utilizam essas expressões, às vezes, na Bíblia, fora de contexto, para adaptarem ao seu desejo físico. E eu disse, Jesus Cristo fez essa distinção entre vinho alcoolizado e vinho fresco, que é o suco de uva, quando celebrou a ceia com os discípulos. Em Mateus capítulo 26, verso 28 e verso 29, nós lemos o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo, convosco no reino de meu Pai. Amém. Jesus Cristo disse que não beberia do fruto da vide até aquele dia em que o beberia de novo? Não. Até aquele dia em que o beba novo. Não de novo. Até o dia em que eu beba novo convosco. Essas são as expressões que às vezes as pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção. Jesus Cristo estava dizendo, até o dia em que eu beba vinho novo, acabado de espremer das uvas. Até aquele dia que eu volto a beber esse vinho convosco. O fruto da vide. Além disso, na Páscoa não era permitido usarem coisas fermentadas. O pão devia ser sem fermento, o vinho devia ser sem fermento, porque aquilo representava algo que era o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que as igrejas, que ao celebrarem a Santa Ceia, utilizam o vinho fermentado? Porque o fermento é um símbolo do pecado na Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. As pessoas não estão estudando a Bíblia como deve ser e levam milhares de pessoas para o erro. Milhares. Deixa-me dar-te um exemplo do vinho espremido das uvas, que é o vinho novo. Em Gênesis capítulo 40, vamos para o livro de Gênesis capítulo 40, nós lemos no verso 11 o seguinte: e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Amém. Isso é um copeiro, e você sabe essa história de José, que não queremos entrar em detalhes agora, mas esse copeiro disse que espremia as uvas no copo de Faraó e dava a Faraó. Se você perguntasse a Faraó, o que é que você está a beber, Faraó? Ele te diria vinho. Mas contudo era suco espremido naquela hora das uvas. A Bíblia utiliza essa expressão tanto para suco de uvas como vinho alcoolizado. Às vezes a Bíblia diz bebida forte, às vezes a Bíblia diz mosto, que é vinho novo, ou então vinho há muito tempo, vinho velho. Mas você deve considerar isso no contexto. Deus não irá contra todos os conselhos que Ele disse para não tocarmos no álcool e depois vai utilizar um verso que diz que devemos usar um pouquinho. Não. Você sabe que o álcool é uma droga legalizada. O que é uma pena, tal como o cigarro. O álcool é uma droga legalizada e é a causa de morte maior do que todas as outras drogas. Você não diz a alguém que usar um pouquinho de cocaína não faz mal? Não, não é um pouquinho, é nada. Da mesma forma com o álcool, não é um pouquinho, é nada. As pessoas começam com um pouquinho e várias vão longe demais. Você diz, eu não sou desses, eu bebo com moderação. Não, nem com moderação, porque isto faz mal. E Deus disse, o teu corpo é templo do Espírito Santo e você não deve colocar nada que contamine ou estrague esse corpo, mesmo que seja num pouquinho que for. Lemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus.